Jornal da Manhã. Na velocidade da notícia. Informação com credibilidade é aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia. Que bom, né? Estarmos juntos mais uma vez hoje, 27 de novembro de 2022. Que dia maravilhoso que Deus nos dá para que possamos passar um dia na sua presença, um dia abençoado, um dia recheado de glórias, de bênçãos, buscando tudo aquilo que a gente quer. Mas se tivermos tempestade, se não tivermos a bonança, sabemos que Deus está conosco no barco, que Jesus vai nos guiar em segurança até a um porto seguro. E é isso que nós buscamos, um porto seguro. Meus amigos, a eleição está se aproximando e hoje eu quero trabalhar com vocês a eleição. E a gente só pode trabalhar esses temas, a gente só pode falar sobre esses temas porque a gente tem uma internet de qualidade, uma internet que não cai, que não trava, que deixa a gente levar a nossa mensagem até a vocês. E é muito importante que a gente leve essa mensagem até vocês, porque é através dessa mensagem que nós tomamos as nossas decisões. E para essa internet não cair, para que a gente tenha esse programa tranquilo, sem nenhum transtorno, é a Local Link que faz isso. Veja aí. A sua conexão de internet só te deixa estressado? E o suporte técnico não funciona? Sai dessa! Venha para Local Link Fibra com planos a partir de R$ 54,90 e planos de até 500 mega. Navegue quando e como quiser sem travar. Muito mais velocidade para você. Com a Local Link você tem planos que dá direito a aplicativos de filmes, músicas, esportes e muito mais totalmente de graça. Ligue fone WhatsApp 81 99187 9563 ou vá em nosso escritório na Praça 10, número 50. Local Link Fibra, um mundo de opções para você. Local Link Fibra. Pronto, não tem mais o que discutir. Quer internet de qualidade para não travar, para assistir seu filme, você tem filmes. Para assistir seu esporte, você tem esportes, ou seja, a Local Link é completa. Então, passa o zap ou vai lá no escritório da Local Link na Praça 10 e você vai estar tranquilo com relação a isso. Mas, meus amigos, eu escrevi um texto sobre essa questão das eleições que está se aproximando, um perigo. E eu quero dizer a vocês que a gente está iniciando todo dia aqui um trabalho sobre comunicação. Nós vamos ter todos os dias um trabalho sobre a forma de como a gente se comunica, ou seja, o que a gente diz, a quem a gente diz, como a gente diz. E por que eu estou fazendo isso? Porque é necessário. Porque a comunicação é a principal arma que nós temos para destruir ou para defender. A língua nossa é uma arma poderosíssima, apesar do pequeno tamanho. E nós sabemos disso e nós temos essa consciência. Então eu escrevi para vocês o seguinte: olá, meus amigos e minhas amigas. A eleição está esquentando e a violência aumentando. Por isso, devemos nos proteger. E para isso eu trago esse estudo maravilhoso do capítulo 3 de Tiago. O capítulo 3 de Tiago é uma aula de comunicação. Se você ler o capítulo 3, você vai aprender a usar a sua língua da forma correta. Sem arrumar intrigas, sem arrumar ira, sem entrar em confusão, sem criar contendas. Ou seja, você tem uma aula de comunicação no capítulo 3 de Tiago. E a gente sabe, né, neste momento político que atravessamos, em que os ânimos estão acirrados e todos querem que os seus interesses prevaleçam sobre os dos outros, é importante começarmos a entender como devemos agir nestas eleições. A primeira coisa que precisamos é ter cuidado com o que vamos dizer, com o que vamos falar. Pois a eleição passa e voltamos à nossa vida normal. Podemos voltar com os mesmos amigos com que entramos na disputa, com os novos amigos que fizemos durante a campanha,
Ou ainda podemos voltar sem muitos amigos que a gente tem e que vai perder por conta da língua, por conta da comunicação. Podemos não fazer novo amigo nenhum nesse processo e assim nós vamos estar criando dificuldades para a gente e aqueles políticos que a gente defendeu nem sequer vão lembrar da gente. Essa é a verdade, essa é a realidade. Portanto, a sua primeira providência é controlar a sua língua. É aprender a não magoar com a sua língua. É aprender o que você vai dizer, também para não bancar o bobo da corte. Também para não bancar o idiota nessa história, né? Ou seja, você tem que começar a trabalhar a sua forma de comunicação. A comunicação positiva, que é esse trabalho que eu vou fazer com vocês a partir de hoje, que eu acho importante e foi necessário por conta de um fato que aconteceu, e depois eu vou narrar esse fato aqui para vocês. Então, é importante que a gente saiba usar a nossa língua. E uma coisa importante, hoje é um perigo. Você tem o WhatsApp. No WhatsApp você tem o seu amigo, com quem você conversa numa conversa particular. E você tem os grupos, onde você conversa como se você estivesse no coletivo. Faça tudo para que a sua conversa no particular seja a mesma do grupo. Você não pode dizer uma coisa a alguém no particular e dizer outra coisa no grupo. Você vai perder a confiança, a credibilidade. As pessoas vão saber quem é você. Tem uma frase minha no meu livro que diz o seguinte: conhecemos a pessoa no começo da caminhada, mas descobrimos o seu caráter durante a caminhada, na convivência, no dia a dia, e aí sabemos quem de fato é aquela pessoa que está andando com a gente. Então, tenha muito cuidado como você se comporta nos grupos, nas redes sociais, para que você seja uma pessoa ética, transparente, honesta e de uma palavra só. E de um fato só. Você não pode dizer uma coisa ali e dizer outra coisa lá. Isso é ruim, isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Então, meus amigos, vocês têm que ler o livro de Tiago, capítulo 3, que eu vou estar lendo para vocês aqui todo dia. A cada dia eu vou pegar um versículo do capítulo 3 e vou trazer para a gente refletir. Hoje eu trago o versículo 1 do livro de Tiago, que diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós, ou seja, muita gente que são nossos amigos, não sejam mestres, ou seja, não queiram ser professores, não queiram ensinar. Por quê? Porque receberemos mais duro juízo, seremos mais cobrados, seremos mais reforçados. Ou seja, então, não queira ser professor, não queira ser mestre. E se quiser, saiba que o seu juízo é maior do que quem não é professor. O seu juízo é maior do que aquele que não ensina. Eu escolhi ser professor, eu sou professor e sei dos trabalhos que dá a gente ter que se defender de acusações falsas, a gente ter que se defender de coisas que a gente não é fácil. Portanto, o versículo 1 diz: meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestres, não queiram ensinar, não se dediquem a essa profissão, a esse dom, a esse talento, porque você pode não saber lidar com isso. Prepare-se se você quiser ser professor. Você ensina, você repassa o que você sabe, mas você tem que praticar o que você ensina. Só assim você vai ser um professor de verdade. Só assim você vai ser de fato um mestre. Então era essa a reflexão que eu quero fazer com vocês. Né? Vocês não precisam dar uma de professor no WhatsApp, na internet, em todo canto, querer que a sua verdade seja a verdade de todos. Nós vivemos numa democracia. Você querer que o seu candidato seja imposto ao outro, não adianta, você não vai mudar a cabeça das pessoas. É muito difícil que alguém deixe de votar num candidato seu para votar no outro candidato que está sendo apresentado. Esse convencimento não é uma tarefa muito fácil. Se você tem o seu candidato, maravilha, fique com o seu candidato, defenda o seu candidato, defenda as coisas que ele faz e deixe que as pessoas defendam os seus.
No final vai prevalecer aquele que tiver o melhor argumento, aquele que tiver a melhor proposta, aquele que tiver a melhor forma de conduzir o Estado, a nação, o município. Sabemos que muitas pessoas são iludidas, elas querem ser iludidas. E aí nós temos que ter o cuidado para não querer mudar essa opinião e sofrermos as consequências de uma violência gratuita. Já tivemos morte, já tivemos ataques, já tivemos crises, não adianta. Então, meus irmãos, cuidem disso. Cuidem desse processo eleitoral, está chegando ao final. No domingo termina essa luta entre Lula e Bolsonaro. Aí os dois vão estar lá, um dos dois vai ser o presidente da República. Eu particularmente defendo Bolsonaro, você pode defender o seu. Mas eu defendo Bolsonaro porque eu defendo a família, eu defendo os princípios cristãos, eu defendo que banheiro seja banheiro para homem e para mulher. Eu não defendo um banheiro só para homem e para mulher. Por isso eu defendo quem defende os princípios cristãos. Voto em Bolsonaro para presidente, voto em Anderson Ferreira para governador, porque também defende o que eu defendo. Voto em André Ferreira para deputado federal, em Gilson Neto para senador e, numa questão de deferência pessoal, escolha minha, pessoal, eu voto no Valdemar Borges pelo que ele fez e pelo que ele está fazendo em Gravatá, pelo que ele ainda vai fazer. Ele é um cara que se dedica a essa cidade, ele é um cara que mora nessa cidade, ele é um cara que traz as coisas para essa cidade. Então eu quero dizer a vocês que nesse momento o meu voto é de Valdemar Borges e voto nele e quero votar nele porque acho que ele tem feito muita coisa boa para Gravatá e ele merece o nosso reconhecimento, ele merece o nosso voto. E no dia 2, dê o seu voto a Valdemar Borges, você não vai se arrepender. É só ver todos os projetos que ele já trouxe para a nossa cidade. Desejo a todos vocês uma boa terça-feira. Volto a dizer, cuidado com a sua língua. A língua é uma pequena faísca que bota fogo numa floresta. Cuidado para a sua língua não ser essa faísca. A todos, até amanhã.